Hoje eu vou falar sobre uma oportunidade que vem ganhando espaço entre os investidores mais sofisticados, os fundos de investimento em infraestrutura, chamados de FI Infra. A ideia aqui é mostrar o que são esses fundos, por que o momento atual é atrativo para investir neles e no final apresentar um portfólio diversificado que combina boas gestoras, retorno real elevado e um risco controlado. Primeiro, o que são? FI-Infra são fundos que investem principalmente em ativos incentivados, tá? Por exemplo, debêntures de infraestrutura previstas na Lei 2431. Esses fundos, então, eles provêm recursos para financiar obras e projetos de infraestrutura no Brasil, que são usinas de geração de energia, linhas de transmissão de energia, rodovias, portos, aeroportos, projetos de saneamento, entre outros. Esses fundos podem ser de alguns tipos, tá? Fundos que investem só em dívidas, fundos que investem em outros fundos de infraestrutura e fundos que têm participação em companhias, fundos de ações, tá? Hoje a gente vai falar de fundos que investem em outros fundos, que são os fundos listados na bolsa, mas que esses fundos, por sua vez, investem em debêntures incentivadas. Então, o risco no final vai ser renda fixa. Então, esses fundos eles dão distribuições periódicas, similares aos fundos imobiliários, e alguns são listados na B3, trazendo liquidez para os cotistas. Tá? Hoje a gente vai falar só de fundos listados na B3. As principais vantagens são o benefício fiscal, tá? A isenção total de IR para pessoas físicas sobre rendimentos do fundo e ganhos de capital. Tá? Os FIs, por exemplo, eles só têm isenção sobre rendimentos, mas não sobre ganho de capital. Outra vantagem desses fundos é a diversificação. Tá? Eles investem numa carteira bastante diversificada de títulos, reduzindo o risco de crédito individual de cada dívida ou projeto. E outro ponto de vantagem é que os fundos têm acesso a condições de spreads e emissões exclusivas que pessoas físicas sozinhas investidoras não teriam acesso. Tá? Então, essa é uma das vantagens aqui de, além da diversificação, né, de investir através do fundo e pagar a taxa de administração ao invés de investir sozinho. Como qualquer investimento, os fundos de infraestrutura têm riscos também. Né? O principal deles é o risco de crédito, a possibilidade das empresas que emitiram tais debêntures não pagarem suas dívidas. Tá? Isso é um pouco mitigado aqui por esses fundos, essas dívidas, né, geralmente terem garantias reais sobre os ativos desses emissores. Tá? E outro risco é a volatilidade e marcação de mercado. Tá? O valor das cotas pode oscilar na bolsa, conforme o mercado, e também é muito impactado pelas taxas de juros. Tá? Taxa Selic. Por exemplo, um aumento na taxa Selic poderia desvalorizar as cotas desses fundos. Tá? Outro risco é a liquidez. Tá? O risco de você ter dificuldade de sair do papel por eles terem uma liquidez um pouco mais baixa. Bom, por que investir agora? Nesse gráfico aqui a gente tem em vermelho a taxa de juros real, tá? A NTN-B de 2045, que é o título público atrelado à inflação e IPCA que vence em 2045 com juros semestral, tá? Um dos principais títulos públicos. Que representa taxas de juros real da economia. Só um deles, tá? Um aponta o vencimento em 2045. Em azul, a taxa DI. Né? Como talvez você consiga acompanhar visualmente aqui, tem uma correlação bem alta entre os dois. Né? Geralmente, quando a NTN-B sobe ou desce, algum tempo depois a Selic sobe ou desce. Né? Que é interessante aqui de dizer? Sempre que a Selic sobe, todos os títulos que têm juros fixos ou juros reais, eles caem, tá, de valor. Então, pelo contrário, pelo raciocínio contrário, quando a Selic cai, esses títulos aumentam de valor. Eles têm uma valorização, tá? Essa valorização ela está ligada à duration do papel, mas a gente não vai entrar nessa discussão hoje. Tá? Por que que estamos num bom momento? Esse gráfico ele vem lá desde 2012 e ele mostra que hoje a gente está no momento de pico da Selic, tá? Desde aquela data. Ou seja, há 13 anos a gente está no maior momento de Selic da nossa história e carregando ao longo de um bom tempo já essa Selic bastante alta. O que quer dizer que talvez a taxa de juros comece a cair, dado que a gente está vendo que a inflação está convergindo para a meta, né? E também a questão da nossa própria economia. Né? Tanto o governo está pagando muitos juros, quanto as empresas privadas também estão sofrendo aí para pagar esse altos juros e está se criando toda uma pressão, né, no Banco Central para que ocorra a redução da Selic. Né? Então, tá todo mundo prevendo, né, a previsão aí de mercado, o Boletim Focus já está prevendo cortes na Selic. E o que isso quer dizer para a taxa de juros real? A taxa de juros real, então, vai cair. Quando a taxa de juros real
cai, o preço do título atrelado a ela sobe. Tem uma marcação de mercado positiva, tá? Por que isso é importante para os FI Infra? A taxa de juros real é a referência para os fundos de infra. Todos os investimentos que esses fundos fazem são ligados à taxa de juros real, são IPCA+. Se não todos, 95% para mais, tá? Porque alguns são taxa pré, enfim. E então o que isso quer dizer? Se a Selic começa a cair, essa taxa de juros real começa a cair também, e esses fundos podem ser marcados para cima. Tá? Por isso que agora parece ser um bom momento para investir nesses títulos. E mesmo que você não considere o grande capital, também estamos num momento histórico que parece ótimo para se investir nesse papel, mesmo que seja para carregar ele até a maturidade. Tá? Porque as taxas, estamos num patamar muito alto, como a gente já falou. Bom, acho que essa é a grande tese aqui de por que parece um bom momento para investir em fundos de infra, além de eles terem todo a isenção fiscal, né, comparativamente ao título público. Né? Se você comprar o título público e seguir essa mesma tese, você vai pagar tanto o IR sobre o ganho de capital que você tiver, quanto o IR se você carregar o título até o final. Né? Coisa que não acontece nos fundos de debêntures de infraestrutura. Bom, dito isso, a gente fez uma pesquisa aqui, olhou todos os fundos de infraestrutura abertos em bolsa e selecionou alguns com base aqui em critérios de retorno, de qualidade de gestão, portfólio, duration, diversificação, tá? E a gente selecionou aqui então 7 fundos, tá? Tem aqui fundos geridos pelo BTG, pelo Itaú, pelo Banco Inter, pela administradora Sparta, pela administradora Capitânia, Nicos e Parames, tá? Cada um com características diferentes, tá? Bom, vamos passando um a um aqui só para a gente entender a oportunidade, tá? O fundo do BTG, ele tem uma taxa de administração de 0,75 ao ano, tá? E tem uma taxa de performance também, 20% do que superar o IMAB mais 2%. IMAB é o índice de referência para os títulos públicos indexados à inflação, tá? Por que tem essa taxa de performance? Né? Quer dizer, se ele ganha muito acima, né, mais de 2% acima do título público, né, ele vai ganhar como performance só 20% disso que ele ganhou acima. Tá? Parece um número alto, 20%, mas quando a gente para olhar aqui não é tão grande assim. E nesse cenário aqui você vai estar ganhando muito bem, né, vai estar ganhando uma ótima taxa. Hoje, esses fundos todos aqui, eles estão com desconto. Né? Se a gente comparar o preço atual, o preço ontem, aqui, né, dia 30/10, contra o valor patrimonial, estão todos com desconto. Tá? Coloquei aqui o desconto sobre o valor patrimonial. Vão aqui de 6,6% até quase 20% de desconto. Tá? Todos esses fundos pagam dividendos razoáveis por mês. Tá? Você vai ver aqui que o que remunera pior em 12 meses pagou 11%. Tá? Que é uma taxa bastante razoável. Ainda mais considerando se a Selic cair. Né? Então, uma taxa que alguns pagam até acima da Selic, né? Absurdos 16% ao ano. Uma taxa ótima. Mas o que é talvez mais relevante aqui, até deixei grifado, é o retorno da carteira ao preço atual. Tá? Aqui a gente olha então toda a carteira de títulos desse fundo e compara ao preço que a gente está comprando hoje, o preço atual. Bom, dada essa oportunidade interessante aqui de mercado, no momento que parece que a Selic vai cair e que esses títulos todos vão ter uma valorização, né? E também considerando que historicamente a gente está num bom momento de taxas de juros reais, né? Então parece interessante investir nesses títulos hoje, mesmo que seja para ganhar só os juros que eles pagam e não uma valorização de capital pensando a curto prazo, tá? A gente olhou aqui todos os fundos listados na B3, fundos de infraestrutura, né? E relacionados à dívida, né? E preparou um portfólio aqui com base em critérios de qualidade de gestão, retorno esperado, desconto, rendimento dos dividendos nos últimos 12 meses, entre outros critérios, tá? A gente selecionou no total aqui 7 fundos, tá? Para fazer uma boa diversificação, então ficar exposto muito a um só, tá? A gente tem fundos aqui do BTG, do Itaú, do Banco Inter,
de administradoras como a Sparta, Capitânia, Nikos e Paramis. Tá? Esses fundos ele tem taxa de administração, tá? E alguns têm taxa de performance. Tá? Você vai ver que todos os fundos estão com algum desconto, né? O preço atual dele está inferior ao valor patrimonial, tá? O que alavanca um pouco o retorno esperado desses fundos para o futuro. Tá? Os descontos aqui vão de 6,6% até cerca de 20%. Tá? Todos eles pagam dividendos, se não mensais, com uma certa frequência, tá? Mas se eu não me engano todos pagam mensal, com taxas aqui que estão oscilando, né, entre 10, digamos, até 16%. Tá? São ótimas taxas de recebimento de dividendos, combinado também com uma expectativa de uma carteira contratada, né, de debêntures com uma boa rentabilidade. Tá? Como a gente vê aqui, esse fundo aqui do BTG está com uma carteira de IPCA mais 9,5. Tá? Aqui eu fiz um ajuste porque não ficou claro se o valor divulgado pelo fundo estava líquido da taxa de administração e da taxa de performance. Eles divulgaram IPCA mais 11, então como não estava certeiro se isso estava descontado ou não, eu fiz o desconto eu mesmo. Tá? Então ficou mais ou menos IPCA mais 9,5, IPCA mais 10. Outros fundos aqui, por exemplo, do Itaú e Inter estão entre 8%, 8,5%, o do Sparta quase IPCA mais 9%, e esses de baixo aqui estão cerca de IPCA mais 10, IPCA mais 11, tá? Que são retornos excelentes. Eles têm durations parecidos, tá? Alguns são mais curtos, tá? E o grau de risco foi uma avaliação própria aqui com base na carteira de debêntures desses fundos, tá? A sugestão aqui é pulverizar um pouco os investimentos, tá? Colocar um pouco em cada um, tá? Priorizando aqui os fundos com maior liquidez e com gestores de maior excelência, né? BTG, Itaú, Sparta, tá? E Banco Inter, mas também se expor aqui a outros tipos de fundos, né, que têm retornos elevados aqui, que estão com um desconto bem razoável, que torna a rentabilidade bem atrativa. Bom, nossa ideia aqui foi escolher uma carteira de F-Infra, né, e diversificar, né, entre vários fundos para ajudar a pulverizar mais o risco e depender menos de um fundo ou outro se sair bem. Tá? Combinando aqui gestores de excelência com fundos que parecem ter carteiras com risco razoável e retornos mais elevados. Tá? Bom, olhando um pouco mais no detalhe cada um dos fundos, primeiro o BDIF, o fundo gerido pelo BTG. Tá? Ele tem uma taxa de administração de 0,75 ao ano, aquela taxa de performance que a gente falou, 20% do que supera a rentabilidade dos títulos públicos, mais 2%. Tá? Ele está com um desconto bastante razoável aqui de 13% em relação ao valor patrimonial. Tem pago os dividendos nos últimos 12 meses equivalentes a 15% ao ano de rentabilidade. E no último mês ele caiu um pouco, né? O do último mês é equivalente a 11,7% ao ano. E tem um retorno de carteira aqui de IPCA mais 9,5%. Tá? Esse retorno está ajustado aqui, como a gente falou, já descontando taxa de administração e taxa de performance. Tá? A duration na carteira dele é 5,6 anos e a gente considera que a carteira de debêntures dele tem um risco médio alto. Tá? A liquidez desse fundo ela é média alta. Tá? Então ela tem uma quantidade razoável aqui, por exemplo, ontem ela foi negociado 2,5 milhões. Tá? Então é um fundo que se você investir ali um volume não muito expressivo, né, não muitos milhões de reais, você vai conseguir sair em pouco tempo dele. Tá? A gente recomenda uma alocação de 22,5% de tudo que você vai investir em fundos de infra, né, neste fundo aqui. Tá? A carteira desse fundo então é composta aqui, a maior parte, por 28%, né, por saneamento, 24% energia, sendo 12% geração, tá? O resto transmissão e distribuição, 15% telecomunicações, 10% rodovias. Tá? Aqui a gente listou aqui alguns dos principais ativos só para ter uma ideia. Tá? Por exemplo, a debênture da Iguail tem uma participação de 4,2% e a debênture da BRK Ambiental Maceió é 4,2% e a Coelce, Companhia de Distribuição de Energia, tem 4,2% também. Bom, só para ter uma ideia aqui de quais são os principais riscos do fundo. Tá? O próximo fundo é o IFRA 11, o fundo gerido pelo Itaú. Tá? Ele tem uma taxa de administração de 0,85%, performance 0%,
e está com desconto sobre o valor patrimonial de 6,6%. A rentabilidade dele de pagamento de dividendos tem ficado em 13% nos últimos 12 meses, mas ela caiu um pouco no último mês para cerca de 11% ao ano. Tá? A carteira total dele está com um retorno de IPCA mais 7,9%, que é um retorno bem elevado, tá? Mas é a menor da carteira aqui de fundos que a gente está analisando. A duration dessa carteira são 5,5 anos, a gente considera o grau de risco da carteira médio, tá? E a liquidez dele também média alta, tá? Comparada ao do BTG inicial. A gente alocou aqui 17,5% do total, tá? Nesse fundo. Só para a gente ter ideia então das exposições setoriais, 19% está em saneamento, 14% em transição de energia, 12% em telecomunicações, 8% em FDICs de infraestrutura, 7% em geração de energia elétrica, 10% em rodovias. Tá? E aqui, só para a gente ter ideia dos maiores emissores, maiores riscos do fundo, Vero Telecomunicações, 3,7% do patrimônio líquido, Corsã, 3,5% do patrimônio líquido, Rio Mais Saneamento, 3,4% do patrimônio líquido. E o resto tudo menor. Tá? O próximo é o BIDB11, o fundo gerido pelo Inter, taxa de EDM 0,8% ao ano, sem taxa de performance, desconto sobre o valor patrimonial de 7%, rentabilidade de dividendos bastante elevada, 16% no último ano e 15% anualizada para o último mês. Tá? O retorno da carteira dele está em IPCA mais 8,36, retorno também bastante elevado, mas, de novo, entre os menores aqui que a gente está olhando. Duration de 5,2 anos, grau de risco que a gente considera médio, tá, dessa carteira. A liquidez dele é mais baixa, esse é um dos pontos mais negativos. Tá? A ideia de investir nele é realmente carregar esse fundo mais a longo prazo, tá? E contrabalancear aqui, diversificar um pouco em relação aos demais fundos. Tá? A gente recomendou tá fazendo uma alocação aqui de 17,5% do total, tá? Que seria investido em FI Infra. Só para ter uma ideia, então, a distribuição por setor, ele está alocado 25% em rodovias, 17,5% em geração de energia, 16% em telecom e 12% em saneamento. Tá? As maiores exposições aqui dele, ele não botou em ordem, então a gente vai ter que procurar no olho aqui, tá? Fibrasil, tá? 3,75%, MetroRio, 4,7%, Algar Telecom, 5%. Tá? Passando para o próximo, o Juro 11, o fundo gerido pela Sparta. Tá? Tem uma taxa de administração de 1% ao ano, está com desconto sobre o valor patrimonial de só 3%. Tá? Ele tem rendido nos últimos 12 meses 11% ao ano e no último mês aumentou para 12%. Tá? A carteira dele está em PCA mais 8,9%, tá? Um retorno bastante elevado, uma duration mais curta que muitos outros fundos, tá? Só de 3 anos. Um grau de risco que a gente considera médio, também aqui por uma grande pulverização, tá? São 136 emissões, o maior fundo mais diversificado que a gente viu, tá? Com uma liquidez que a gente considera alta. Tá? Um fundo que gira bastante aí a carteira. A alocação que a gente recomendou é 17,5%. Tá? Só para ter ideia também, as principais exposições setoriais, 23% em geração de energia, 14% em saneamento, 12% em rodovias, 8% em óleo e gás. A maior emissão que ele tem é 3,3% do PL, o TE-GNA1. A segunda maior, uma rodovia EPR Triângulo Mineiro, 3% do PL. O próximo é o CPTI 11, gerido pela Capitânia. Taxa de EDM de 1%, desconto sobre o valor patrimonial de 11%, rendimento nos últimos 12 meses 14%, tá? Último mês também estável, carteira com retorno esperado, líquido já, né, de IPCA mais 11% para o investidor, tá? Duration de 4 anos, grau de risco da carteira médio-alto, tá? E liquidez também razoável, média-alta. Nesse caso a gente está alocando 12,5%, tá? As exposições dele então são 24% de geração de energia, 19% rodovias, 18% saneamento básico, 15% telecomunicações. Tá? As maiores exposições aqui chegam a cerca de 3%, né? Debêntures da Arco Energia, CRIA Axis Solar, debêntures MetroRio, debêntures Águas do Sertão, tá? Debêntures Vero, BR Vias, tá? Bom, aqui já são rodovias, tá? MT-320. O próximo é o Ogin 11, gerido pela Nikos, tá com uma taxa de EDM a mais alta aqui do que a gente viu, 1,35%, mais compensada aqui por um bom retorno que a gente vai ver. O desconto sobre o valor patrimonial está em 18%, bastante elevado, tá? E a rentabilidade dele também está bastante boa, 15% ao ano, tá?
Duration um pouco mais alta, o que é interessante, tá? Considerando a tese de que poderia ter um ganho de capital aqui com a queda da Selic. O grau de risco a gente considera médio alto, tá? Por ele ter menos emissões, só cerca de 25 a 30 emissões, ele não fez uma abertura completa. E outro ponto negativo aqui é uma liquidez mais baixa, tá? Então a gente alocou um pouco menos nele, 7,5%. As maiores exposições dele são 54% em transportes e rodovias, 17% em energia, 17% em água e saneamento, tá? As maiores exposições individuais são 5% na EguaRio, 5% na IPR Via dos Café Rodovia, 5% na Via Mobilidade 8 e 9, 5% em Hélio Valga Solar, geração de energia, 5% em Intervias Rodovia, 5% artérias também rodovia. Próximo aqui e último é o RIF 11, gerido pela Paramis, taxa de DM de 0,84 e com taxa de performance de 20% do que superar o IMAB, que é aquele índice que reflete a rentabilidade dos títulos públicos. Tá? Então esse fundo aqui tem uma taxa de maior já de performance, né? Tá com um desconto bem razoável, tá? 20% sobre o valor patrimonial, que traz uma rentabilidade bastante elevada para a carteira, tá? Ele tem rendido nos últimos 12 meses 14,4% e no último mês já subiu para 15% analisando, tá? A carteira dele está com líquida já, né, para o investidor, tá com IPCA mais 10,5 ao ano, tá bem elevado com uma duration mais curta, tá, de 2 anos. O grau de risco a gente considerou médio, tá? Ele tem bastante emissão, tem 99 emissões, tá? E o ponto negativo aqui, na verdade, é a liquidez baixa, tá? Então, por isso aqui a gente fez uma alocação um pouco menor, tá? 5%. Está exposto setorialmente, então, 36% a serviços de utilidade pública, utilities, 35% transportes, 18% energia, tá? As maiores exposições: Equatorial Pará, distribuidora de energia, 4%. Rumo Malha Paulista, 4%. Quantum Mantiqueira, linha de transmissão, 3,6%. Iguá Rio de Janeiro, 3,6%. Pax Investimentos em aeroportos, 3,4%. Autopista Litoral Sul, rodovia, 3%. Tá? Só para a gente ter uma ideia aqui. Bom, pessoal, em resumo, os F-Infra combinam 3 características raras: isenção fiscal ampla, retorno real elevado e impacto positivo. Afinal, o capital é direcionado para projetos que impulsionam o desenvolvimento do país, né? A proposta aqui foi montar um portfólio equilibrado, diversificando em vários fundos, tá? Diversificando entre gestores e duration, e capaz de entregar um retorno real consistente com risco controlado, considerando também nossa tese aqui de que a Selic vai cair e que esses fundos vão ter uma boa rentabilidade aí a médio prazo. Obrigado pela atenção e se você gostou do conteúdo, por favor deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, peço que por favor deixem um like, se inscrevam no canal, para que a gente possa continuar trabalhando aqui fazendo mais conteúdos bacanas e úteis para vocês, tá? O objetivo desse vídeo não é recomendar a compra ou venda de qualquer ativo financeiro, tá? É meramente informacional e educacional, tá? Para ajudar o público amplo a ter mais educação financeira e poder buscar soluções aqui que são mais sofisticadas para os seus investimentos.